Olá, pessoal! Então, essa é a parte 4 da nossa série de vídeos sobre o pacote ggplot 2. E essa parte 4 assume que você já assistiu as partes 1, 2 e 3, principalmente a parte 3. Ela é uma continuação direta da parte 3. Vamos seguir aqui usando o mesmo script, ok? Na parte 3, eu te expliquei como a gente consegue modificar os formatos do número dos eixos x e y, como a gente consegue mudar a ordem das categorias quando a gente está trabalhando com um eixo que é discreto. E agora a gente vai continuar aqui nessa conversa e vamos falar como modificar o intervalo entre os valores do eixo. Então, por exemplo, esse último gráfico que a gente fez aqui é um gráfico que o eixo Y aqui está indo de 10 em 10, né? Então, ele começa no 0, vai até o 30%, e as marcas que aparecem aqui são de 10 em 10%. Mas e se, por exemplo, eu quisesse um intervalo de 5 em 5%, como eu faria? Tem como a gente modificar isso, é isso que vamos discutir agora. Para isso, eu vou usar um gráfico que eu construí com você lá na primeira parte do vídeo de ggplot, tá? Que é um gráfico da quantidade de filmes lançados de acordo com o ano de lançamento. Então, eu construí ele dessa forma como eu fiz aqui, ó. Vou rodar só para vocês verem, aí eu vou explicar um problema que tem com ele. Eu até comentei lá com vocês que estava impossível de ler isso aqui, né? Uma grande loucura, porque veja que aqui no ano de lançamento, os anos estão todos se sobrepondo. E aí, então, a gente vai modificar isso. Mas antes, eu preciso chamar a atenção para um problema, que é... Eu não me atentei a isso naquele momento, mas o ano de lançamento, ele tá como CHR, como character, que é como se o R estivesse considerando ele como um texto e não como um número. Isso é particularmente relevante porque, por exemplo, é que aqui não vai dar nem para ver porque tá tudo tão próximo. Mas eu percebi que, por exemplo, tinha lá um ano que estava faltando. Então, por exemplo, tinha filmes... Vou inventar, porque eu não lembro mais. Mas, por exemplo, tinha filmes lançados em 1952. Aí não tinha filmes lançados em 1953, nem 54 e tinha 55. Quando o ano tá assim como CHR, o que vai acontecer? Ele vai considerar que a distância de 52 a 55, que são os valores que existem, é 1. Quando, na verdade, tinha que existir ali um intervalo, né? Porque faltou ali o 53 e o 54. Então, a gente precisa contar para o R que não é um texto, que, na verdade, é um número, tá? Então, eu peguei esse mesmo gráfico, só que eu modifiquei aqui. Ao invés de deixar só o X ano de lançamento, eu coloquei aqui, ó, s.numeric ano lançamento. Isso vai fazer com que o ggplot entenda que o que ele vai plotar no eixo X é o ano de lançamento, mas como uma variável numérica. Você, é claro, poderia mudar isso já direto no banco de dados. Então, eu poderia informar ali para o banco de dados que aquele ano de lançamento, ele na verdade é numérico, ele não é um texto. Mas eu quis te mostrar uma outra opção, tá? Então, beleza, vamos rodar aqui para ver o que acontece. Já melhora bem, né? Porque agora ele botou aqui só alguns anos aparecendo. Então, veja que começa aqui no ano de 1950, a primeira marca que aparece, 75 e 2000. Mas você pode até se incomodar, eu me incomodaria, que tá uma distância muito grande entre esses anos, né? Como a gente pode modificar isso? Bom, uma das coisas que a gente pode fazer é modificar a quantidade de breaks, tá? De novo, aqui eu vou salvar esse gráfico como um objeto para a gente ir trabalhando com um código mais limpo, tá? Então, eu chamei aqui de GL, gráfico de linhas. Então, se eu rodar só o GL, vai aparecer esse gráfico. Eu vou pegar agora esse GL e vou adicionar uma camada, que é a Scale X Continuous. Eu já usei com você a Scale Y Continuo. Só que aqui, como eu quero modificar um número que está no eixo X, eu vou usar a Scale X. E aqui, se a gente quiser modificar esse espaçamento entre os rótulos, a gente pode colocar aqui o n.breaks, n.breaks. Então, vou definir aqui a quantidade de breaks.
Se, por exemplo, eu quiser definir que ao invés de 3 breaks, né, que é o que está acontecendo aqui, eu quero o dobro, eu quero 6, eu posso colocar aqui 6. E ele vai organizar aqui para ter 6 breaks, tá vendo? Então, ele fez aqui um intervalo agora de 20 em 20 anos. Muitas vezes a gente vai querer, então eu coloquei aqui 6, né? Pode ser mais. Posso falar, não, quero 10 breaks. Aí ele vai criar um outro intervalo aqui, tá vendo? De 10 em 10 anos. Ok. Eu posso querer ser até mais específica. Então, posso falar assim, eu quero definir de quantos em quantos anos esse espaçamento vai acontecer. Para fazer isso, a gente pega essa mesma estrutura do scale x contínuo, só que a gente vai aqui agora trocar. Ao invés de n breaks, a gente vai usar o breaks. E aí eu vou aqui dizer que eu quero uma sequência, que eu poderia, na verdade, dizer quais os breaks que eu quero. Então, por exemplo, eu poderia falar assim, olha, eu quero que apareça o 1954, 1963, 1991... e 1996. E aí rodar. E aí veja que ficou uma coisa muito louca aqui, né? Mas aconteceria isso, tá? Ó, tenho esses breaks que eu escolhi, bem específicos. Mas faz mais sentido a gente usar aqui, ao invés de definir quais os pontos, a gente usar essa função de sequência. Então, a gente usa aqui, ó, o sec de sequência, coloco quando a minha sequência vai começar, eu defini aqui 1935, quando ela vai terminar, eu defini 2020. E aqui esse by vai me dizer o intervalo. Então, eu quero de 5 em 5 anos. Vamos rodar aqui. E aí, olha que legal. Agora sim, eu tenho um gráfico de 5 em 5 anos, que começou aqui em 1935, por mais que ainda não tivesse dado, e terminou em 2020, ainda que para 2020 também não exista dados nesse banco, ok? Outra coisa que pode ser conveniente para você é automatizar isso. De que forma? Então, aqui eu tive que fazer toda uma análise de qual seria o meu primeiro ano e qual seria o último. E veja que eu acabei pegando até anos que estavam fora do banco, né? Não tem informação nem de 1935, nem de 2020. Mas eu poderia querer que ele colocasse que ele me dissesse, né, qual era o menor ano e qual era o maior ano e criar de uma forma um pouco mais automatizada essa sequência. Então, o que eu fiz aqui? Peguei essa mesma estrutura, colei, e aqui, ao invés de colocar 1935, eu falei assim, olha, o que eu quero que você coloque aqui é o valor mínimo, que comece no mínimo do dado cifrão ano lançamento, certo? E vai até onde? Vírgula, vai até o máximo do dados cifrão ano lançamento. Então, eu tô dizendo que eu vou pegar ali o máximo valor da variável ano lançamento do banco de dados que chama dados. E vou dizer aqui by 5, né? Então, de novo, quero o intervalo de 5. Vamos ver o que vai acontecer. Aí, veja que mudou. Por quê que mudou? Porque o primeiro valor que ele tinha era 1936. Então, ele começou em 36 e foi de 5 em 5 anos, o que talvez não seja o mais conveniente mesmo, ó. E aí, ele acabou em 2016. Por quê? Porque mais 5 seria 2021 e não tem, né? O último ano que a gente tem aqui é 2019, por isso que não aparece nenhuma marca após o 2016. Mas é uma estratégia legal para quando a gente está construindo o gráfico e não quer ficar pensando muito onde começar, onde iniciar. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é como a gente pode formatar essas unidades quando a gente está trabalhando com algo diferente. Então, por exemplo, unidade de medida que é uma moeda. Então, para isso, de novo, peguei um gráfico que eu já construí com vocês. Vou até rodar aqui para você ver a carinha dele. Que é um gráfico de dispersão que relaciona o lucro mundial do filme com o lucro local desse filme. Tem algumas coisas que eu não gosto nesse gráfico. Uma delas é que os números estão aqui em notação científica. E aí é muito difícil da gente interpretar, né? Não é nada palatável para o público que vai ler uma coisa em notação científica. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, vou salvar esse gráfico, eu salvei ele aqui como
GS, porque eu pensei em scatter plot, gráfico de dispersão em inglês. E aí a gente vai começar a formatar, tá? Primeiro, eu ia comentar com vocês que se você quiser tirar a notação científica, então, dependendo do tamanho do número, né, o R vai colocar por padrão em notação científica. E aí não precisa se desesperar. Se a gente quiser tirar essa notação científica, a gente vai pegar o gráfico e vai adicionar uma camada. Então, vou colocar aqui, ó, scale Y contínuo. Então, de novo, né, é geralmente nessa camada que a gente mexe para modificar o formato do número. Então, aqui essa eu tô mexendo no eixo Y. E aí, vou mudar aqui no labels, que é o rótulo, né? Vou de novo usar aquela função que vem do pacote scales, que chama number underline format. Se eu rodar só isso, vamos ver o que vai acontecer. Veja que já melhorou bem, porque os números que estavam em notação científica no eixo Y deixaram de estar. E veja que no eixo X eles continuam. Por quê? Porque eu não mexi no eixo X, né? Então, se eu quiser tirar a notação científica do eixo X, eu vou ter que adicionar uma camada que vai ser praticamente igual, ó. Só que ao invés de colocar aqui scale Y, vou colocar scale X. E aí, ó, vamos rodar. Agora sim, olha que bonitinho. Ficou aqui formatado também no eixo X, sem a notação científica. Você aqui, claro, tem a liberdade também de mexer lá no Big Mark, Decimal Mark. Então, aqui eu tinha mudado para o Big Mark ser ponto. E aqui, né, então, tanto no X quanto no Y. Vou rodar aqui para a gente ver. Ele vai rodar, tá vendo? Ó, ele já colocou o ponto aqui pra gente, mas ele vai reclamar. E por que ele reclamou aqui? Ele reclamou porque ele tá dizendo que o Big Mark, né, o separador de milhar que a gente escolheu, é igual ao separador de decimal. Então, para não dar essa interferência, não correr risco, a gente pode também mudar aqui, dizer que o de decimal vai ser a vírgula, tanto para o eixo Y quanto para o eixo X. Já ficou bonito, já ficou legal. O que mais a gente consegue modificar de interessante aqui? Uma outra coisa que eu acho muito legal é que dá para a gente adicionar prefixos e sufixos a esses números. Então, por exemplo, aqui eu escrevi, né, é o lucro mundial em dólar e tal, eu coloquei que dólar é a minha unidade de medida. Mas eu poderia não colocar e colocar direto aqui, grudado no número, essa história do dólar, tá? Como? Adicionando um prefixo. Assim como a gente pode adicionar um sufixo. Então, o que eu vou fazer? Vou copiar aqui, Ctrl C, ó, Ctrl V. E a gente pode aqui, dentro da parte de number format, a gente coloca aqui, ó, prefixo, não sei se tem, aí, não lembrava se tinha um F ou 2. E colocar aqui, ó, US dollar, espacinho. Dei um espacinho para ele não ficar imediatamente grudado no número, tá? E aí, vou fazer esse mesmo prefixo aqui para o eixo X. Vai ficar um pouco poluído, mas vocês vão entender a lógica da coisa. Então, ó, agora tá todo mundo com a unidade dólar sendo indicada, ok? Beleza. Na verdade, tem também uma função aqui do Scales que chama Dollar Format, que ela faz isso, ela coloca esse prefixo é um cifrão de prefixo, tá? Mas eu acho que essa aqui fica até mais legal, porque daí, por exemplo, eu não gosto de representar dólar só pelo símbolo do cifrão, eu gosto de colocar o S aqui. Então, enfim, eu acho que mexer aqui dá um pouco mais de liberdade para você. Mas sim, você também poderia usar essa função. Vou até mostrar como ela seria, ó. Vou copiar aqui, ó, colar. E aqui, ao invés de number, eu vou colocar dólar. Dólar. E vou apagar tudo que tá aqui, ó. Não vou colocar nenhuma definição, só para você ver como que é a função por padrão. Vamos rodar aqui. E aí, veja aqui, ó, ele coloca um cifrão na frente, ó. Ele já deixou formatado em dólar. Claro, se você quiser mudar separador de milhar, você consegue, do jeito que a gente já fez. Se você quiser mudar separador de decimal, a mesma coisa, tá? Então,
é uma alternativa, mas eu acabo gostando mais da outra opção, mas segue seu coração. Outra coisa que é muito legal é que a gente consegue mexer eu não sei se escala é a palavra que eu tô pensando, mas a gente consegue mexer nessa magnitude, na escala mesmo, do eixo. Então, por exemplo, o que me incomoda nesse último gráfico aqui que tá bonitinho, que eu gosto dele, ó, esse aqui. O que me incomoda nele? Me incomoda que os números são muito grandes, né? Então, beleza, já tirei a notação científica, já é ótimo, só que são números tão grandes que atrapalham um pouco a nossa compreensão ali. Tem tanto zero que você fica, cara, é muita coisa. A gente poderia falar assim, olha, isso aqui tá em milhões, então a gente reduziria. Então, ao invés de eu colocar aqui, por exemplo, 400 milhões com esse tanto de zero, eu mostraria só 400 e diria aqui, olha, o lucro que você está vendo está em milhões. Tem como fazer isso? Tem como fazer isso. Porque tem como fazer tudo no ggplot, né? Vocês já sacaram que eu sou fã. O que eu vou fazer? Vou pegar essa estrutura aqui que já estava legal. Vou colar aqui para a gente fazer essa modificação, para cortar esses 6 zeros para ficar em milhões. Para isso, a gente vai adicionar aqui um scale, ok? E esse scale, a gente vai colocar aqui, ó, 1e a menos 6. Então, o que eu tô fazendo? Esse 1e menos 6 é 10 elevado a menos 6, né? Então, eu vou diminuir 6 zeros desse número. Vou até rodar aqui para vocês verem o que acontece. Ó, veja que aqui, todos nesse eixo Y, que foi onde eu modifiquei, 6 zeros sumiram, certo? É isso que a gente tá vendo. Então, agora esse aqui não é R$1.000, na verdade, dólares. Mas é 1.000 milhões, certo? Tá em milhões. Vou colocar esse mesmo scale aqui. E aí, a gente tem a opção de, por exemplo, mudar o nosso lab, né? Então, assim, mudar o nome que a gente deu para o eixo. Ao invés aqui de chamar de lucro mundial e lucro local, posso colocar lucro mundial em milhões, lucro local em milhões. Ou eu posso colocar um sufixo, vou mostrar para vocês como isso seria. Posso aqui adicionar um sufixo, dizendo assim, isso aqui tá em M, milhões, certo? Sufixo. Está em milhões. Vamos rodar aqui para ver como é que ficou. Então, olha, ele ficou bem mais legalzinho, porque ficou muito mais enxuto, né? Ficou muito mais fácil da gente entender a informação que tá aí. Ok? E como eu falei, né, uma opção seria a gente simplesmente não colocar o sufixo, mas mudar o eixo, né, mudar o nome do eixo. Então, eu vou até mostrar como seria. Então, eu vou copiar, colar aqui essa mesma estrutura, o mesmo gráfico. Não vou colocar sufixo e vou colocar aqui uma nova camada para renomear os eixos, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, Labs, que é a nossa camada de nomear eixo. Vou dizer que o Y vai ser agora lucro mundial em milhões. Nem vou colocar que é em dólar, porque já tá isso colado ali, né, no prefixo. E o X vou dizer que ele é lucro local em milhões. Rodar aqui pra gente ver, ó. Então, ficou um negócio bonitinho, mais enxuto, certo? Gosto. Então, eu vou pegar, inclusive, e vou salvar esse gráfico aí como nosso gráfico final. Então, eu vou substituir o que chamava GS para esse que tá bonitão agora, com o número formatado para dólar, tudo certo. E aí, para encerrar essa parte 4, eu quero conversar com vocês sobre o Facet Wrap e Facet Grid. Que, sei lá, eu acho que quando eu comecei a mexer com o ggplot, eu tinha uma certa resistência a isso, parecia uma coisa meio mística para mim. E hoje em dia eu gosto, eu uso super. Então, qual que é a ideia do Facet Wrap e o Facet Grid? Na verdade, ao invés de a gente criar um único gráfico, a gente criar vários gráficos com a mesma especificação, de acordo com grupos. Então, é como se eu criasse subgráficos, certo? Então, como assim? Deixa eu te explicar. Vou pegar esse mesmo gráfico de linha de dispersão aqui, o scatterplot que a gente criou, e vou adicionar um Facet Wrap.
O Faceit Wrap vai me permitir criar gráficos de acordo com uma variável do banco. Então, assim, vou aqui escolher o gênero. Vou rodar porque eu acho que é mais autoexplicativo do que o que eu estou tentando explicar aqui, ó. Então, eu coloco tio, gênero. Vamos rodar. Olha o que ele fez, que coisa legal. Ele pegou aquele mesmo gráfico de dispersão, considerando aquelas mesmas coisas que a gente estava considerando, né? As mesmas especificações nossas. Só que agora ele criou um gráfico de dispersão para cada gênero. Ó. Então eu tenho gráfico para ação, para aventura, para comédia, para drama e para terror, certo? Outra coisa que a gente consegue modificar aqui é a quantidade de colunas. Então, por exemplo, ele ficou aqui com 3 colunas. Você pode achar que 3 colunas está ruim, você queria que ficasse mais na vertical. E aí você pode mudar. Então, eu vou copiar aqui, ó. E falar que você quer que n-col, portanto, o número de colunas, seja 2. Se a gente rodar aqui agora, ó, ele mudou para ter apenas 2 colunas. Então, o gráfico ficou aqui mais na vertical, tá vendo? Então, a gente tem aqui os gráficos por gênero. Eu tenho também a opção de definir aqui a quantidade de linhas, né? Então, por exemplo, tem aqui o argumento any-row que você consegue usar. E tem alguns outros, muitos argumentos, como eu falo, né? Tem opções demais no ggplot, nunca a opção de menos. Um detalhe, uma coisa que eu acho que vale a pena comentar dessas muitas opções do Faceit Wrap é que as escalas, por padrão, são mantidas fixas. O que eu quero dizer com isso? Observe que, independentemente do gênero do filme, o gráfico está começando no 0 e indo aqui até... Isso aqui é 1.000 milhões, né? Então, 1 bilhão. Um pouco acima de 1 bilhão, certo? 1 bilhão é o último número que aparece. E aqui está indo de 0 a 400 milhões. Para todos, certo? Mesmo que, por exemplo, para comédia não faça muito sentido, porque ela para aqui ó, em 500 milhões, logo acima do 500 milhões e aqui antes do 300 milhões. Então, poderia estar usando aqui uma escala diferente, certo? Ou para os outros, né? Terror, pré-drama e tal. Isso acontece porque, por padrão, o Faceit Wrap considera as escalas fixas. Então, ele fixa as escalas de forma que todos os subgráficos aqui usem essa mesma escala. Eu acho isso muito importante. Sou fã da ideia da escala fixa. Por quê? Porque se as escalas estiverem livres, então, por exemplo, a escala da comédia vai até 600 milhões aqui no eixo Y e até 300 milhões no eixo X. Isso vai dar uma impressão de que, por exemplo, o gráfico da comédia é parecido com o da ação e não é. Então, eu preciso entender aqui essa diferença de magnitude. Então, por exemplo, dá para ver aqui que as comédias, mesmo as mais rentáveis, rendem aqui 600 milhões, enquanto que filmes de ação estão aqui rendendo cerca de 600, muito mais de 1 bilhão, né? Então, eu gosto desse ser o padrão, mas nem sempre isso vai ser conveniente. Então, o que a gente consegue fazer? A gente consegue liberar essas escalas. Então, eu vou copiar aqui essa nossa estrutura. E aqui dentro, a gente consegue mexer no Scales. E esse Scales, ele pode ser tanto free, então, libero as escalas. Cada gráfico vai ter a sua escala de eixo X e a sua escala de eixo Y, de acordo com o que fizer mais sentido para aqueles pontos. Posso liberar apenas a escala do eixo Y, que é o free underline Y. Pode ser só para o eixo X, free underline X. Ou pode ser fixo, que é o padrão, que é o fixed. Vou colocar aqui o free, que libera todo mundo, para a gente ver o que acontece. Então, veja que agora a gente vai ter ali a escala do lado de cada gráfico, né? Porque elas estão diferentes. Então, por exemplo, você pode ter a impressão que, nossa, a comédia está super parecida com a ação, o padrão de pontos, mas não tá, porque a escala do comédia é muito diferente da escala do ação, né? Mas agora veja que eles têm, cada um, uma escala mais adequada para o padrão de pontos que eles apresentam, né? Então, a gente vê o gráfico sem espaços em branco em volta.
Fora o Facet Wraps, a gente tem o Facet Grid. O que é o Facet Grid? É quando a gente quer fazer esses subgráficos não apenas com base em uma variável categórica, mas em duas variáveis categóricas. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o gráfico de dispersão e, ao invés de adicionar uma camada Facet Wrap, eu vou adicionar uma camada Facet Grid. E aqui eu vou dizer que eu quero que esses subgráficos sejam feitos tanto de acordo com a classificação etária do filme, quanto com relação ao gênero desse filme. Então, classificação, tio, gênero. Já adianto para vocês que vai ficar uma grande loucura, tá? Isso aqui é só para fins didáticos, vai ficar horroroso, mas tudo bem, vamos lá. Então, veja o que aconteceu aqui. A gente agora tá com muitos gráficos, né? Veja que ele tem aqui, ó, tanto... Então, nessa primeira coluna são todos os filmes de ação. Esse primeiro gráfico para os que têm classificação livre. Aqui é uma classificação que recomenda-se que os pais definam, né? Aqui para mais de 13 anos e aqui para mais de 17 anos. E esse aqui sem classificação etária. Então, veja que ele criou 5 gráficos só para ação, 5 para aventura, 5 para comédia. Uma grande loucura, porém, em alguns casos vai fazer sentido usar isso, né? E aqui a gente está de novo com as escalas fixas, que é o padrão. Se a gente quiser modificar, a gente pode vir aqui e colocar que a gente quer scales free. E aí a gente fica com cada gráfico tendo sua escala. Nesse caso vai ficar mais louco ainda, né? Veja também que ele libera, mas com algumas restrições, porque, por exemplo, todos os gráficos da mesma linha vão ter a mesma escala de Y. E todos os gráficos da mesma coluna vão ter a mesma escala de X. Então, tem uma certa limitação no quão livre é essa escala. Mas essa é uma opção, ok? Bom, então com isso eu encerro a parte 4 e se você tá aí angustiado, pensando, poxa, mas eu queria ter aprendido como muda as cores do fundo, como que eu modifico a fonte, o tamanho da letra, fique calmo que isso vai vir nas próximas partes dessa série, tá? A gente tá chegando no que eu programei para ser o fim dessa parte introdutória. Então, ainda vou te explicar como mexer no tema para fazer essas edições de design, assim, do gráfico, ok? Então, é isso. Eu vou de novo pedir para que você me conte se está funcionando esse esquema de vídeo que eu tenho feito, se está fazendo sentido, se vocês estão conseguindo entender os comandos do ggplot. E, como sempre, fica o pedido, né? Se você curte esse conteúdo que eu produzo por aqui, por favor, curta os vídeos, se inscreva no canal, ative notificações, comente. Todo esse engajamento é importante para ajudar o canal a crescer e ser mostrado para mais pessoas. Além disso, eu também produzo conteúdo de estatística lá no Instagram, no @estatísticaaplicada. Então, se quiser, me segue por lá também. É isso, pessoal. Até a próxima!